Então agora vamos resolver a segunda parte aí da lista de operações, né, com números reais, onde a gente tem as propriedades da potenciação, da radiciação, números em notação científica, frações geratrizes e assim por diante. Então olha só, a primeira questão aí da segunda parte da lista, que é a questão número 8, está falando, calcule o valor das expressões abaixo. Então nós temos aqui a raiz cúbica de menos 8 sobre 125. Então nós temos a raiz cúbica de menos 8 sobre 125 mais a raiz quadrada de 2,56. Ok. Então, essa primeira questão, eu não vou fatorar nenhuma raiz. Na letra B, eu vou pensar na fatoração, tá? Então, veja bem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar esse 2,56 aqui, como eu disse na questão anterior, em uma fração. Muitas vezes é mais fácil a gente transformar uma raiz aqui de número decimal em uma raiz de fração. Então, a gente teria aqui a raiz cúbica de menos 8 sobre 125 mais 2,56 é a mesma coisa que 256 dividido por 100. Né? Tem duas casas decimais, então seria a mesma coisa de dividir por 100, que tem 2 zeros. Então, veja bem, na raiz quadrada eu tenho que pensar um número que vezes ele vai dar o número que está aqui, né? Mas antes disso, eu vou separar essas raízes aqui. Então, eu vou deixar aqui a raiz cúbica de menos 8 dividido pela raiz cúbica de 125 mais a raiz quadrada de 256 dividido pela raiz quadrada de 100. Ok. Então, aqui é a raiz cúbica. Então, eu tenho que pensar um número que vezes ele mesmo e vezes ele mesmo, né? Ou seja, 3 vezes aqui, vai dar 8. Ou seja, a raiz cúbica, né? No caso, menos 8. A raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Dividido por, olha só, 125 eu posso pensar no 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Então, a primeira raiz ali dá menos 2 quintos. E a minha segunda raiz, a raiz quadrada de 256. Eu penso no número que vezes ele dá 256. Esse número é o 16. E eu tenho que pensar no número que vezes ele mesmo dá 100, que vai ser 10. Então, eu tenho menos 2 quintos mais 16 décimos. Aqui é 5, aqui é 10. Então, eu tenho que pensar no número para igualar esses denominadores. Então, vou multiplicar aqui por 2. Certo? Então, eu tenho menos 4 décimos mais 16 décimos. Ou seja, eu mantenho aqui o denominador e faço a operação entre os numeradores. Menos 4 mais 16. Então, eu tenho 12 décimos. Que se eu quiser, né? Vou colocar aqui embaixo. É igual a 12 décimos. Que se eu quiser simplificar, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter 6 quintos. Então, é o resultado da primeira questão aí da letra A, da número 8, 6 quintos. E a letra B, só um minuto.
a letra B. Na letra B nós temos a raiz cúbica de 1728. Então, assim já tem os números maiores, né? Raiz cúbica de 1728 mais a raiz quadrada de 4.096. Raiz quadrada de 4.096. Nesse caso, eu vou usar a ideia da fatoração em ambas as raízes. Por quê? Porque são números maiores, a gente teria que ficar chutando valores grandes aí, tá? Então, vou usar a ideia da fatoração nos dois números. Então, veja bem. 1728, vou fatorar esse número em fatores primos. Eu consigo dividir por 2, porque é um número par. Então, vamos pensar aqui. 1.600 dividido por 2 dá 800. Então, 1.700 dividido por 2 daria 850. 28 dividido por 2 dá 14. Então, 850 mais 14 vai dar 864. Então, 1.728 dividido por 2, 864. Vou dividir por 2 novamente. Vai dar 432. Vou dividir por 2 novamente. 430 dividido por 2 daria 215. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 215 mais 1, 216. Dividir por 2 de novo. Isso daqui vai dar 105, 108. Divido por 2 novamente, vai dar 54. Dá-lhe cálculo. Divide por 2, vai dar 27. Aí já não dá por 2, né? Então, vou dividir por 3, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. E por 3, que vai dar 1. Então, vamos ver isso daqui, ó. Eu tenho aqui um 2 elevado a 3, aqui eu tenho um 2 elevado a 3 e aqui eu tenho um 3 elevado a 3. Ou seja, eu posso transformar isso daqui numa raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Acho que vocês já entenderam por que eu fiz isso, né? Porque eu vou simplificar essas frações, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3, que vai ser o valor da raiz cúbica aqui. Mas antes, vamos fatorar o 4.096. Então, 4.096. Então, dividido por 2, vai dar 2.048. 2048, certo? Certo. 2048. Divido por 2 novamente, dá 1024. Divido por 2, dá 512. Divido por 2, 256. Divido por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, veja bem. Isso aqui, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 números 2 ao quadrado aqui. Ok? Então, vou transformar aqui a minha raiz de 4.096 em 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Isso 6 vezes. Ok?
Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo fazer um processo de simplificação muito simples. Quando eu tenho aqui, ó, um número que tem um expoente com o mesmo número do índice da raiz, eu consigo trazer esse número aqui para fora. Então, ó, simplifiquei, deu 2, simplifiquei, deu 2, e simplifiquei, deu 3. Aqui é a mesma coisa, ó, simplifiquei, 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 ok? Sempre posso simplificar se tem o mesmo expoente aqui igual ao número da raiz. Então, vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 3, eu tenho 12. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 12 mais 64, 76. Ok? Se você, né, quiser confirmar se é isso mesmo, pega 12 vezes 12 vezes 12. Então, 12 vezes 12 vai dar 144. Multiplicando isso por 12 novamente. 4 vezes 2, 8. 8 e 2, 0. 4, 4, 1. Então, nós teremos 8, 2 vai 1, 7, 1. 1728. Então, está certo. A raiz é 12. E a gente pega aqui 64 vezes 64. Então, 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 6 é 24. Mais 1, 25. Abaixo 0. 6 vezes 4, 25. Então, vai 2. 6 vezes 6, 36. Mais 2, 38. Então, aqui eu tenho 6. 0 vai 1. 11. Vai 1. 4.000. Opa. Deixa eu ver se eu não confundi alguma coisa aqui. 4 vezes 4 é 16. Então, 6 vai 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Abaixo 0. 6 vezes 4 é 24. Então, 4 vai 2. 6 vezes 6, 36. Mais 2, 38. 6, 9, 0 vai 1, 4. 4.096. Certíssimo. Então, eu tenho 12 mais 64, que é igual a 76, como eu encontrei aqui. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó. 76. Certo. O exercício 9 é um exercício de notação científica, né? Tenho que transformar esses números, 15 bilhões, 0,000018 em notação científica. Então, veja bem, novamente, o número escrito em notação científica é um número que vai estar na forma A vezes 10 elevado a n, sendo A um número maior que 1 e menor que 10. Beleza? Então, na letra A, nós temos o número 15 bilhões. Então, 15... Aqui nós temos 15 milhões. Aqui nós temos 150, 1,5, 15 bilhões. Ok? Como que a gente transforma esse número para um número em forma de notação científica? Se a gente for pensar em todos os números aqui, um número que se encaixaria nessa ideia aqui do A vezes 10 elevado a n, o número A seria o 1,5. 1,5 seria um número que estaria entre 1 e 10. Tudo bem. Então, eu tenho que pegar esse 1,5 e multiplicar por 10 elevado a alguma coisa, né? Por uma potência de 10. Vamos supor que a vírgula esteja aqui. Então, ela teve que andar, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ou seja, eu teria 10 elevado a 10. Isso aí é mais simples, né? Esses exercícios assim de transformar em notação científica é mais simples. A gente pega o número que vai ser o valor de A, ou seja, o número que vai estar entre 1 e 10, no caso que seria 1,5, e olha quantas casas nós andamos. Seguinte, gente, uma coisa muito importante, tá? Reparem que esse número aqui é muito grande. Então, o expoente tem que ser positivo. Beleza? Eu vou ter 1,5 vezes 10 elevado a um expoente positivo. No caso, a mais 10, né? Não precisava de colocar o mais, não. Mas vou colocar aqui só para a gente entender. No caso da letra B, nós vamos ter um número muito pequeno. É 0,0000018. Esse número aqui é um número muito pequeno. Ok? O que acontece com o expoente? Nesse caso, o expoente vai ser negativo, tá bom? Então, olha só. Se a gente for pegar esse número todo, um número que estaria entre 1 e 10 seria 1,8. A gente vai multiplicar isso por 10 elevado a alguma coisa. Vamos ver quantas casas anda daqui até aqui. Então, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu vou ter 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque esse número é muito pequeno. Ok? Então, o expoente é negativo. Porque quando o expoente é negativo, a gente pegaria o inverso de 10, né? Então, seria 1/10 elevado a 6. Então, a gente dividiria por um número muito grande. Por isso que esse número ficaria muito pequeno. Certo? Então, quando o número é muito grande, o expoente vai ser positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente vai ser negativo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a questão 10. A questão 10 é uma questão em que a gente usa de uma forma muito clara as propriedades da potenciação. Está pedindo para a gente simplificar 5 elevado a 2 elevado a 30 vezes 25 elevado a 28 menos 5 elevado a menos 110 dividido por 125. Isso tudo elevado a menos 1. Galera, essa questão aqui parece que é muito difícil, mas na verdade ela não é, tá? É uma questão de certa forma até simples. Então, vamos lá. Questão 10. A gente vai ter que simplificar. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para baixo. A gente vai ter que simplificar. Temos 5 elevado a 2 elevado a 30 vezes 25 elevado a 28 vezes 5 elevado a menos 110 dividido por 125, isso tudo elevado a menos 1, tá? Então, olha só. Deixa eu só colocar esse 30 aqui. Aí. Então, olha só, galera. Quando a gente está trabalhando com propriedades de potenciação, nós temos uma coisa aqui que atrapalha a gente. Aqui nós temos o 5. Aqui nós temos o 5. Beleza, a base é igual. Nesses dois casos. Mas aqui nós temos 25 e aqui nós temos 125. Quando as bases são diferentes, isso atrapalha a gente um pouquinho, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que igualar as bases. E vai ser até de uma forma simples. Por quê? Porque 25 a gente consegue transformar numa potência de 5, né? Dá 5 elevado a 2. E 125 também a gente consegue transformar numa potência de 5, que dá 5 elevado a 3. Então, o primeiro passo aí que a gente vai dar vai ser transformar todas essas potências, né, no caso 25 e 125, em uma potência de 5. Beleza? Então, aqui eu vou copiar o 5 elevado a 2 elevado a 30. O 25 eu vou transformar em 5 elevado a 2. Então, eu tenho aqui 5 elevado a 2 elevado a 28. Aqui já está numa potência de 5, então eu só repito, né? Uma potência base 5.
E o 125 eu vou transformar em 5 elevado a 3. Isso tudo elevado a menos 1. Agora eu começo a usar as minhas noções de propriedade de potenciação. Qual que vai ser a minha primeira propriedade? Potência de potência. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho dois casos aqui, né? Tenho duas oportunidades onde que eu vou usar a potência de uma potência, que é o 5 elevado a 2 elevado a 30 e o 5 elevado a 2 elevado a 28. Então, veja bem, quando eu tenho a potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, aqui eu vou ter 5 elevado a 2 vezes 30, conservo a base e multiplico os expoentes. Aqui eu vou ter 5 elevado a 2 vezes 28, conservo a base e multiplico os expoentes. O resto eu vou copiar, tá? 5 elevado a menos 110, 5 elevado a 3, e tudo isso elevado a menos 1. Então, vou continuar aqui em cima. Veja bem, galera. 5 elevado a 2 vezes 30. 2 vezes 30 é 60. Então, vou ter 5 elevado a 60. 2 vezes 28 vai dar 56. Então, tenho 5 elevado a 56. Aqui eu tenho 5 elevado a menos 110. Isso tudo dividido por 5 elevado a 3 elevado a menos 1. Ok? Agora, repara só. Nós temos aqui no numerador o produto entre três potências, né? 5 elevado a 60, 5 elevado a 56, 5 elevado a menos 110. Vou utilizar outra propriedade da potenciação, que fala que eu posso conservar a base e somar os expoentes. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vou fazer 60 mais 56 menos 110. Vou dividir isso por 5 elevado a 3 e tudo elevado a menos 1. Não podemos esquecer. Então, veja bem. 60 mais 56 vai dar 116, né? Então, nós vamos ter aqui 60 mais 56, 116. 116 menos 110 vai dar 6. Então, nós vamos ter 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 3. Olha como que já está simplificando, né? A nossa situação. Então, nós temos 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 3. Aqui nós podemos usar uma outra propriedade da potenciação, que é a divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ter 5 elevado a 6 menos 3. Conserva a base e subtrai os expoentes. Não posso esquecer de deixar tudo elevado a menos 1. 6 menos 3 é 3. Então, eu vou ter 5 elevado a 3 elevado a menos 1. Agora, eu tenho a potência de uma potência. Então, eu vou ter 5 elevado a 3 vezes menos 1. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu tenho 5 elevado a menos 3. O exercício pediu para a gente simplificar. Eu acredito que a gente já poderia deixar desse jeito. Mas já que o resultado é simples, né? Nós podemos resolver essa operação. 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que eu vou pegar o 5, o inverso dele, para positivar o meu expoente. Então, teria 1 sobre 5 elevado a 3. Então, eu teria 1 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Nós já vimos aí, né, que 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. Então, no final, nós temos 1 sobre 125.
Essa é a nossa resposta. Ok? Então, questão 10. Veja bem, se a gente começasse a fazer essas operações, a gente não conseguiria nem mexer, né, na resposta. Não teria nem como mexer na resposta. Porque realmente são potências muito grandes. Imagina na hora que nós chegamos aqui. 5 elevado a 116. Imagina fazer 5 elevado a 116. É um cálculo impossível de ser feito. Mas usando as propriedades, nós chegamos aí e simplificamos de uma maneira muito mais fácil. Tá bom? Então, nós temos a questão 11. A questão 11 fala o seguinte. No dia 20 de março, o professor Evandro levou uma turma de 10 alunos de um 8º ano ao incrível jogo de enigmas do Escape 60. A turma desvendou com muito êxito a 9 dos 10 enigmas que faziam parte da brincadeira. O último enigma que restou e fez com que a turma não ganhasse o jogo foi o seguinte: para abrir o cadeado, a senha é a soma dos resultados dos problemas 1 e 2 a seguir. O problema 1 é esse e o problema 2 é esse. Então tá, com base no já exposto acima, resolva os problemas 1 e 2 e decodifique a senha do cadeado. Então a gente tem que encontrar esse valor que eu vou chamar de A, a gente tem que encontrar esse valor que a gente tem que chamar aqui, a gente chama de B, e eu vou fazer A mais B para encontrar qual que é a senha do cadeado. Beleza? Ok. Então, exercício número 11. Nós temos 144 elevado a 1 sobre 2 menos 27 elevado a 1 sobre 3. Parece que é complicado, né? Porque apareceu expoente aí, fracionário. Mas isso aí não é tão complicado não, tá? Veja bem, galera, quando a gente tem um expoente que é uma fração, igual aqui é meio, aqui é 1/3, nós podemos transformar essa potência numa raiz. Então, nós vamos ter aqui a primeira raiz de 144. Qual que é a raiz, né? Vai ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Como que a gente olha isso? Você está vendo o denominador? Se o denominador é 2, o índice da raiz vai ser 2. Você está vendo o numerador? O numerador é 1, então o expoente do número aqui dentro vai ser 1. Beleza? Então, nós temos a raiz quadrada de 144. E nesse caso, então, aqui nós temos a raiz de 27. Mas vai ser uma raiz o quê? Pensa bem. Aqui, o denominador é 3. Então, nós vamos ter uma raiz cúbica. O expoente é 1. Então, a gente coloca um 1 aqui. Certo? A raiz quadrada de 144 é 12. A raiz cúbica de 27 é 3. Então, 12 menos 3 é 9. Então, o valor de A vai ser 9. Beleza? Problema 1 está resolvido. Ok. Vamos para o problema 2. O problema 2, nós temos meio elevado a menos 1 mais a raiz quadrada de 36 isso vezes 10 elevado a 3. Ok. Não é muito complicado também não. Vamos lá. Meio elevado a menos 1, para a gente positivar esse expoente, nós já fizemos aí diversas vezes, né?
A gente inverte o número. Inverso de meio é 2. Então, a gente vai ter aí 2. Meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2. Raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6 é 36. Então, a gente vai pegar esse número, multiplicar por 10 elevado a 3. 2 vezes 6 é 8. Então, a gente tem 8 vezes 10 elevado a 3. Se caso a gente quisesse, né, a gente poderia pegar esse número e tirar ele de notação científica. Então, teria 80, 800, 8.000. Ok? Então, esse número daí, o número que eu chamei de B, vai ser 8.000. Nesse caso, qual que seria o código, né, para a gente decodificar ali o cadeado? A gente teria que fazer A mais B. Então, a gente teria que fazer 9 mais 8.000, que daria 8.009. É a senha aí do cadeado. Beleza? Ok. Então, agora nós temos a 12ª, né, a última questão aí da lista. Defina, exemplificando, segmentos consecutivos, segmentos colineares, segmentos adjacentes e segmentos congruentes. Então, olha só. Vou colocar aqui, segmentos consecutivos. Então, segmentos consecutivos são segmentos que vêm um após o outro, tá? Que eles possuem uma ligação entre eles, um ponto em comum ali. Então, são segmentos que possuem pelo menos um ponto em comum. Então, vamos pensar aqui, ó. Esse segmento aqui é o AB. E aqui eu tenho o segmento BC. Eles são consecutivos, porque eles possuem o ponto B em comum. Beleza? Nós temos os segmentos agora colineares. Segmentos colineares. Então, são segmentos que possuem pelo menos um ponto em comum e estão na mesma linha, na mesma reta. Estão alienados. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho o ponto D. Opa. Aqui eu tenho o ponto E. E eu tenho uma ligação aqui. O ponto F. Ok? Então eu posso falar que eu poderia também, né, colocar um outro ponto aqui e falar que esse ponto, sei lá, G, F, D, E são pontos colineares. São segmentos colineares. São segmentos que estão na mesma linha, tá? Depois o exercício pede para a gente falar de segmentos adjacentes
Então, os segmentos adjacentes são segmentos colineares, tá? Consecutivos, colineares, só que esses segmentos ele só possui um ponto em comum. No caso, esse aqui seria um exemplo aí de dois segmentos adjacentes. Além de ser colineares, ele só possui o ponto comum. Então, DE e EF só possui o ponto E em comum. Então, são segmentos colineares. São segmentos colineares que possuem apenas um ponto em comum. Então eu posso citar o mesmo exemplo aqui, tá? No caso, esse segmento DEF, além de ser colinear, os dois são adjacentes, tá? E o último são segmentos congruentes. Segmentos congruentes. Então, são segmentos que possuem o mesmo tamanho, ok? São segmentos que possuem o mesmo tamanho. Então, vamos supor aqui, ó. Nós temos o segmento, sei lá, JK, possui 61 centímetros. Eu tenho o segmento LM, também possui 61 centímetros. Esses segmentos são congruentes, porque possuem o mesmo tamanho. Beleza? Então, tá aí a segunda parte da lista, né? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido alguma parte, tenta voltar aí nos exercícios, tenta voltar no vídeo aí, para tentar entender de uma forma mais clara. Beleza? Então, ó, bons estudos, estuda bastante aí que vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima.